Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam dispostos para mais uma aula online. Eu sei que não é fácil a gente estudar assim em casa sozinho. Sei que dá uma preguicinha também, porque a gente está no nosso conforto, mas é importante que a gente estude, certo? Para a gente se prejudicar o mínimo possível. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp para que a gente possa esclarecer e o que for possível a gente vai fazer. Para essa aula de hoje eu quero que vocês peguem o caderno de português e quando terminar o vídeo eu vou pedir para vocês anotarem algumas informações de alguns dos slides que eu vou mostrar aqui, certo? Na aula de hoje a gente vai estudar um conteúdo novo, por isso que vocês vão precisar anotar algumas informações. É oração sem sujeito. Na última aula a gente viu uma revisão dos tipos de sujeito. A gente viu que os sujeitos são formados de maneiras diferentes e a gente deu nome para cada um desses tipos de sujeito. Agora a gente vai perceber que tem oração que não tem sujeito. E aí a gente vai ver quais são essas orações que são consideradas orações sem sujeito. Vamos lá? A gente estudou que sujeito é aquele de quem se fala. Então, quando eu digo os alunos da José Atanásio estão estudando em casa, quem é o sujeito? De quem a gente está falando? Dos alunos da José Atanásio. Então, esse é o sujeito da oração. A crise do coronavírus é um problema mundial. De que a gente está falando? Da crise do coronavírus. Então, esse é o sujeito da oração. De que tipo é esse sujeito? Sujeito simples. Por quê? Porque só tem um núcleo. Crise. A palavra crise é a mais importante desse sujeito. Eu poderia dizer simplesmente: a crise é um problema mundial. Então, como só tem um núcleo, o sujeito é simples. A máscara e o álcool são instrumentos de prevenção. De quem a gente está falando? Da máscara e do álcool. A gente tem aqui duas palavras que são importantes: máscara, álcool. São dois sujeitos? Não. Não existe oração com mais de um sujeito. Ou a oração não tem sujeito, ou só tem um sujeito. Quando acontecer isso daqui, de a oração ter um sujeito com dois núcleos, duas palavras importantes, máscara, álcool, por exemplo, a gente diz que o sujeito é composto, não que o sujeito tem dois, que a oração tem dois sujeitos. O sujeito tem dois núcleos, certo? Quando eu digo permanecerei em casa, quem é que vai permanecer em casa? Eu. A palavra eu apareceu na oração? Não, eu coloquei aqui do lado só para a gente saber que ela existe, certo? Ela não apareceu. E como foi que a gente descobriu que o eu é o sujeito da oração? Pela forma como o verbo permanecer está escrito. Permanecerei. Do jeito que ele está escrito com essa desinência, que é desinência, essa terminaçãozinha do verbo, esse ei. Do jeito que ele está escrito, a gente só pode considerar como sujeito eu. Eu não posso dizer assim, nós permanecerei em casa. Ele permanecerei em casa. Tu permanecerei em casa. Só vai dar certo se a gente colocar o eu, certo? Então, é um sujeito desinencial. Pela forma como o verbo está escrito com essa desinência, a gente só pode apontar esse eu aí como um sujeito. Mas a gente vai encontrar também exemplos da seguinte maneira: choveu muito ontem. E agora? De quem eu estou falando? Estou falando de algum ser? Quem é que chove? A chuva chove? Deus chove? Não tem como a gente atribuir essa ação de chover a alguém. A água? Não, não tem, certo? Por quê? Porque os verbos que expressam fenômeno da natureza, eles não têm uma ação que pode ser atribuída a um ser. Então, quando eu tiver uma oração como essa daqui, choveu muito ontem, eu vou dizer que é uma oração sem sujeito, porque eu não posso atribuir isso que eu estou expressando aqui nessa oração a um ser. Ninguém chove. Vocês estão entendendo? Então, é um exemplo de oração sem sujeito.
Então, a oração sem sujeito é aquela em que a declaração expressa pelo predicado não é atribuída a nenhum ser. Então, quando eu tenho um exemplo como esse, trovejou o dia inteiro. Quem trovejou o dia inteiro? Não tenho como dar uma resposta para essa pergunta, certo? Não é preciso que ninguém troveje, simplesmente troveja, porque é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Então, eu não tenho como atribuir essa informação de trovejar o dia inteiro a alguém ou a algo. Simplesmente trovejo o dia inteiro. É um exemplo de oração sem sujeito, certo? Uma oração é considerada sem sujeito quando seu verbo principal é impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não se refere a nenhum ser e é empregado na terceira pessoa do singular. A gente vai ver aqui outros exemplos de verbos impessoais, além dos que indicam fenômenos da natureza. Exemplos de verbos que indicam fenômenos da natureza: chover, trovejar, nevar. Tem verbos que estão ali em expressões, por exemplo, fazer frio, fazer calor. Tem anoitecer, entardecer. São exemplos de verbos que indicam fenômenos da natureza. São impessoais por quê? Porque a gente não pode atribuir a um ser a informação que é expressa nesse verbo. Anoitecer. Quem é que anoitece? Ninguém anoitece, certo? Então é um exemplo de verbo impessoal. Quando o verbo que indica fenômeno da natureza aparece em uma oração, provavelmente essa oração vai ser uma oração sem sujeito, certo? Outros exemplos de verbos impessoais. O verbo haver com o sentido de existir. O verbo existir tem sujeito, certo? Eu posso dizer o seguinte: existem muitas pessoas infectadas. Existem tem o sujeito. Quem é o sujeito de existem? Muitas pessoas infectadas, certo? Agora, quando no lugar de existir eu usar o verbo haver, por exemplo, há muitas pessoas infectadas. Esse há vai ter sujeito? Não. Por que não, professor? É essa a regra que a gente está vendo, certo? Quando o verbo haver tiver o sentido de existir, ele vai ser um verbo impessoal. Ele não vai ter um sujeito para a gente atribuir a ação, para a gente atribuir a informação que o predicado tem, certo? Depois a gente vai ver mais exemplos. Os verbos fazer, haver e ir, quando indicam tempo decorrido. Por exemplo, faz muito tempo que eu te conheço. Esse faz muito tempo indica um tempo passado, um tempo decorrido. Então, quando o verbo fazer expressar isso, tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Vai ser uma oração sem sujeito. O verbo haver, há muito tempo eu te conheço. Esse há muito tempo é um exemplo de oração sem sujeito. Por quê? Porque o há está indicando tempo decorrido. Quando eu digo o seguinte, vai para 3 meses que a gente está sem aula. Então, esse vai, que vem do verbo ir, está indicando tempo decorrido, vai para 3 meses? Sim. Então, é um exemplo de verbo impessoal. É uma oração sem sujeito. E ainda a gente pode ter como verbo impessoal o verbo ser, quando indica tempo, certo? Por exemplo, era tarde quando ele chegou. Esse era tarde está relacionado a tempo. Então, é um exemplo de verbo impessoal. Era tarde é um exemplo de oração sem sujeito. Então, vamos ver aqui de cada um desses tipos que eu apresentei alguns verbos que são considerados impessoais. Anoiteceu mais cedo ontem. No Brasil, não neva. Faz muito frio no meio do ano. São exemplos de verbos impessoais. Por que são verbos impessoais? Porque indicam fenômeno da natureza. Se esses verbos são impessoais, essas orações aqui têm sujeito. Anoiteceu mais cedo ontem. Quem anoiteceu? Não tenho como dar uma resposta para essa pergunta. No Brasil não neva.
Quem não neva? É o Brasil que neva? Não, a neve que neva ficaria redundante, né? Repetitivo se a gente dissesse assim: a neve neva, a chuva chove. A gente não precisa dizer isso, certo? Então, neva é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, nessa oração aqui, a gente tem um exemplo de oração sem sujeito. Faz muito frio no meio do ano. Quem é que faz o frio? Não tem como eu atribuir essa ação de fazer frio a um ser. Então, é um exemplo de oração sem sujeito. Nesses três casos aqui, a gente tem verbos que expressam fenômeno da natureza. Então, orações sem sujeito. Há muitas pessoas com o coronavírus. Há vários pacientes isolados. Há 200 alunos em nossa escola. Poderia dizer assim também: havia vários pacientes isolados. Todos esses exemplos que eu citei aqui são exemplos do uso do verbo haver com o sentido de existir. Então, nesses casos, o verbo haver é um verbo impessoal. Se o verbo haver é um verbo impessoal, tem o sentido de existir, a oração vai ter sujeito? Não. Eu poderia dizer o seguinte, ó: existem muitas pessoas com o coronavírus. Então, quando eu digo há muitas pessoas com o coronavírus, tem o mesmo sentido? Tem. O verbo haver foi usado com o sentido de existir? Foi. Então a oração tem sujeito? Não. Por que não? Porque o verbo haver, com o sentido de existir, é um verbo impessoal. A mesma coisa se repete nos outros exemplos, certo? Faz tempo que o vírus está se espalhando. Há 2 meses estamos sem aulas. Vai para 3 meses que estamos sem aulas. Nesses três casos aqui, a gente tem o verbo fazer no primeiro exemplo, o verbo haver no segundo exemplo e o verbo ir, que é esse vai aí, certo? No terceiro exemplo. Esses três verbos estão indicando um tempo passado, um tempo decorrido. Quando o verbo fazer, o verbo haver e o verbo ir estiverem relacionados a tempo passado, eles são verbos impessoais. Se são verbos impessoais, a oração que eles estão compondo vai ser uma oração sem sujeito, certo? E por fim, a gente tem mais um exemplo de verbo impessoal, que é quando o verbo ser está relacionado a tempo. Já era tarde quando tivemos noção da gravidade do problema. Esse era vem do verbo ser. Ele está relacionado a tempo? Está. Já era tarde. Então, é um exemplo de oração sem sujeito. Esse já era tarde. Certo? Era muito cedo quando cheguei à escola. O era vem de que verbo? Do verbo ser. Quando eu digo era muito cedo, está relacionado a tempo? Está. Então, o verbo ser relacionado a tempo é um verbo impessoal. Esse é um exemplo de oração sem sujeito. Certo? Então pode surgir aí um questionamento que vai nos ajudar a amarrar tudo o que a gente viu até agora. Professor, como saber se uma oração é sem sujeito? Diante de tudo o que eu expliquei para vocês, a melhor maneira é a gente observar se o verbo que forma essa oração é um verbo impessoal. Ou seja, se é possível associar a um ser aquilo que é dito no predicado da oração. Quando a oração é sem sujeito, ela só tem predicado, certo? Então, naquele predicado, aquela informação que eu tenho nele, eu posso atribuir essa informação a um ser? Não, eu não posso. Então, é uma oração sem sujeito, certo? A gente termina aqui, mas eu peço que vocês pausem o vídeo nesse slide aqui, anotem essa informação no caderno de vocês. Depois, anotem essa informação também, pausa o vídeo, escreve lá na matéria de português e essa informação aqui também, certo? Essas são as mais importantes. Se quiserem anotar mais alguma coisa, anotar os exemplos que eu trago depois desse slide, é só você pausar o vídeo sempre que achar necessário e fazer a anotação no caderno. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem me perguntar lá pelo privado, no WhatsApp, certo?
depois de terem feito tudo isso, estudado, tirado as dúvidas, terem anotado as informações, aí vocês vão abrir a atividade na internet, vão responder e vão enviar, certo? Bons estudos!